Vou apresentar agora algumas técnicas para a formulação de programas inteiros mistos. Vou começar falando sobre a modelagem de custos fixos. Então, vou ilustrar esse conceito com um exemplo. Vamos supor que nós temos uma máquina e ela é capaz de processar um determinado produto e ela tem uma capacidade máxima de C unidades desse produto. Então, essa máquina processa uma quantidade fracionária desse produto até um limite C. Cada unidade processada desse produto vai incorrer em um custo P, não negativo, ou melhor, positivo. Então, se a máquina processar X unidades desse produto, em que X é uma quantidade fracionária, nós vamos ter um custo P multiplicado por X. E além disso, nós vamos ter um custo fixo de utilização dessa máquina, independente da quantidade processada. Então, só de ligar a máquina, nós temos que pagar esse custo. Então, esse custo F, ele independe do quanto eu vou processar nessa máquina. Se eu utilizei a máquina, eu tenho que pagar esse custo F, independente da quantidade processada. Poderia ser, por exemplo, um valor de alugar essa máquina. Portanto, a nossa função objetivo, ela seria o custo da máquina mais o custo de processamento, caso houvesse processamento de produto, e se não houvesse processamento de produto, o custo deveria ser zero. Então, nós queremos ver como modelar esse custo fixo. Isso aqui nós já sabemos modelar. Esse custo fixo nós não sabemos modelar ainda. Como o nosso custo F ele só pode acontecer se a máquina for utilizada, nós vamos ter uma variável de decisão y binária para decidir se a máquina vai ser utilizada ou não. Então, se y for 1, a máquina é utilizada. Se y for 0, a máquina não é utilizada. A nossa função objetivo seria, então, f e y mais px. Então, aqui é a quantidade proporcional ao que for produzido e caso a máquina seja utilizada, nós pagamos o custo fixo de utilização dessa máquina, independente do quanto foi produzido. Nós queremos que y seja 1 apenas se x for maior que zero, que é a situação que nós definimos aqui em cima. Para fazer isso, nós vamos então ter que adicionar uma restrição nesse problema, que é a restrição x menor ou igual à capacidade máxima da máquina multiplicada por y. Portanto, se houver qualquer produção nesse x, eu vou ter que ativar esse y, ele vai ter que ser 1. E aí o meu custo fixo vai estar modelado. Observem que essa restrição ela permite que y seja 1, mesmo x sendo 0. Ou seja, mesmo que eu não tenha produzido, o meu modelo permitiria soluções em que eu estou pagando pelo custo fixo. Como eu estou buscando uma solução mínima, de custo mínimo, no ótimo isso nunca vai acontecer, mas o modelo permite essas situações. Eu vou ilustrar esse conceito do custo fixo em um outro problema agora, que é o problema de localização de facilidades não capacitadas. Então, nesse problema, nós temos N depósitos, ou melhor, N depósitos. Então, esses pontinhos aqui ilustram os nossos depósitos. Ou melhor, nós temos também clientes, M clientes. Então, os pontinhos ilustram os nossos clientes. E nós temos possíveis depósitos, que são essas bolinhas vermelhas. Eu tenho que decidir se eu vou ativar ou abrir ou não cada depósito. Então, eu vou ter um custo de ativação do depósito, ou custo de abertura. Então, o custo de ativar o depósito J é FJ. Nesse problema, cada cliente vai ter a sua demanda atendida
por algum depósito. Então, eu vou definir também um custo de atendimento das demandas. Então, CIJ é o custo de atender toda a demanda de I a partir do depósito J. Então, nós queremos determinar quais depósitos devem ser abertos, de modo que todo cliente seja completamente atendido e os custos de ativação e de atendimento das demandas sejam minimizados. Então, nós vamos definir uma variável de decisão x e j para representar quanto da demanda de I vai ser atendido por j. E nós vamos ter a variável de decisão yj binária para decidir se o depósito vai ser aberto ou não. A nossa variável x ela é real, não negativa. A nossa variável y é binária. Bom, então, o que nós temos? Que todo cliente ele deve ter sua demanda completamente atendida. Então, dado o meu cliente I, eu tenho aqui os possíveis depósitos, o quanto da demanda desse cliente eu estou associando os possíveis depósitos tem que dar 1 no total, ou seja, toda a proporção da demanda dele tem que ter sido atendida. Então, se eu somar para todos os depósitos o meu x e j, isso aqui tem que dar 1. Por outro lado, dado um depósito, se ele estiver atendendo alguém, ele tem que ser ativado. Portanto, se eu fixar um depósito, se tiver algum cliente I sendo atendido por ele, ele tem que ser aberto. Então, eu vou somar para todos os clientes o atendimento do cliente por esse depósito. Se isso aqui for 1, eu tenho que ativar o depósito. Então, eu vou colocar aqui, ó, x e j menor ou igual a m multiplicado por yj. Observem que o máximo de atendimento que um depósito pode fazer são m atendimentos, porque eu tenho m clientes. Cada cliente eu vou atender em no máximo valor de uma unidade, que é a totalidade daquele cliente. Então, sabendo disso, eu posso usar esse m nessa restrição. Ou seja, se o meu depósito for 1, se ele estiver aberto, ele pode atender até m clientes. Se o meu depósito for 0, ele não pode atender ninguém. As minhas variáveis x e j são não negativas e as minhas variáveis y são binárias. E eu quero minimizar o custo total. O custo total é dado pelos custos fixos, então os custos dos depósitos. Então, se eu decidir abrir um depósito, eu tenho que pagar o custo dele, somado aos custos dos atendimentos. Então, é o custo por cada unidade atendida de cada cliente, multiplicado pela proporção daquele cliente que está sendo atendido pelo depósito. Então, essa restrição aqui é a nossa restrição de custo fixo. Nós vamos ver agora um terceiro exemplo dessa modelagem de custo fixo. É importante acompanhar esses exemplos, porque outros conceitos apresentados depois dependem desses exemplos. Nós vamos ver o problema de dimensionamento de lotes não capacitados. Então, nesse problema, nós queremos decidir o plano de produção de uma fábrica de um determinado produto em um horizonte de N períodos. Então, os dados do problema são custo fixo, que é o custo caso haja produção em um determinado período, o custo de produção proporcional à quantidade produzida, o custo por unidade produzida, um custo de armazenamento, caso haja estoque no fim de um determinado período, nós vamos ter um custo H por unidade estocada e as demandas dos clientes. Nós vamos ter as seguintes variáveis de decisão. Nós temos que decidir quanto produzir em cada período. Como nós temos um custo fixo de produção, nós vamos ter uma variável y para indicar se houve produção em um determinado período ou não, e para ajudar
a computar os estoques, vamos ter uma variável S que representa quanto foi estocado no fim de cada período. Então, a nossa primeira restrição, que existe para todo período, ela diz que a quantidade que eu tenho estocada do período anterior mais a quantidade que eu produzi nesse período tem que ser igual à demanda naquele período mais o que sobrou e que vai ficar estocado no fim daquele período. Então, dado um período do T, eu cheguei nele com uma quantidade estocada. Quando eu for para o período seguinte, eu vou ter uma quantidade estocada. Então, chegou tudo que eu estoquei do período passado, eu produzi mais coisa e eu tive também uma demanda naquele período. Então, tudo que chegou, que foi a demanda mais a produção, tem que ser igual a tudo que vai sair daquele período, que é a demanda mais o estoque para o período seguinte. Eu vou colocar meu estoque no início do primeiro período, né? Tudo que eu tinha estocado antes de começar os períodos eu vou colocar como 0. Caso haja produção, eu preciso ativar a minha variável y. Então, caso haja produção em um período t, eu tenho que ter um mecanismo para fazer com que o meu yt seja 1. Essa restrição ela não pode ficar desse jeito, porque vamos supor que eu produza 500 unidades. Então, o meu x seria 500, mas o meu y é 0 ou 1. A restrição não teria como ser satisfeita. Então, eu preciso multiplicar o meu m, o meu y, por um valor que seja um limite superior na produção que vai acontecer naquele período. Nós usamos esse valor m para representar um número grande. Caso eu não saiba o máximo que pode ser produzido em cada período, isso aqui vai ter que ser um número grande. Se eu tiver um valor que determina o máximo a ser produzido naquele período, eu posso usar esse valor para o meu m. Então, eu sei, por exemplo, se eu estou minimizando, não faria sentido eu produzir mais do que a demanda. Então, eu poderia colocar meu m como a soma de todas as demandas. Caso isso acontecesse, eu sei que eu não estaria restringindo a minha produção. Essa restrição também é para todo período. A nossa variável S e a nossa variável X tem que ser maior do que 0. A nossa variável Y é uma variável 0,1. A nossa função objetivo é minimizar o custo total de produção, que é o nosso PPT-XT, mais o custo fixo, caso tenha ocorrido produção naquele período, mais o custo de estoque. Bom, então, esse exemplo finaliza os 3 exemplos que foram dados com relação ao custo fixo. Outro problema de modelagem comum, eu vou mostrar como modelar, são alternativas discretas ou disjunções. Esse conceito, ele diz respeito à situação em que nós temos um problema em que ou uma restrição é satisfeita ou uma outra restrição é satisfeita. Então, eu tenho 2 restrições, mas essas restrições elas não podem ser atendidas ao mesmo tempo. Ou eu vou atender uma, ou eu vou atender outra. Então, vamos supor que eu tenho 2 restrições, A1x menor ou igual a B1 e outra restrição, A2x menor ou igual a B2. Só uma delas deve ser satisfeita. Nós vamos definir variáveis binárias, y1, que vai ser 1 se a restrição não for satisfeita, 0 se não, e uma variável y2, que vai ser 1 se R2 for satisfeita, 0 se não. Então, o problema pode ser modelado da seguinte forma: A1x menos B1 menor ou igual, ou melhor, vou escrever de outro jeito para simplificar. A1x menor ou igual a B1 mais um número grande
multiplicado por 1 menos y1. Então, o que vai acontecer? Se o meu y1 for 1, essa restrição deve ser satisfeita. Se o meu y1 for 1, esse termo aqui vai ser 0. Então, isso tudo aqui vai ser 0 e eu fico com a minha restrição original. Se o meu y1 for 0, a minha restrição vira a1x menos b1, a1x menor ou igual a b1 mais um número grande. Ou seja, eu estou aumentando muito esse lado direito da restrição, de forma que qualquer coisa que eu tiver aqui, a minha restrição vai ser satisfeita. Então é como se a restrição não existisse, dado que esse m é um valor bem grande. A mesma coisa para a minha restrição 2. E como apenas uma das duas deve ser satisfeita, como exatamente uma das duas deve ser satisfeita, a soma de y1 com y2 tem que dar 1. Uma das duas, exatamente uma das duas, tem que ser satisfeita. E as minhas variáveis y tem que ser ou 0 ou 1. Para que a restrição funcione corretamente, esse valor de m ele tem que ser grande o suficiente para que quando o meu y for 0, eu ficar com o lado direito sendo b1 mais m, a restrição não pode estar infligindo nenhum efeito no problema, como se ela deixasse de existir. Por outro lado, nós vamos ver depois que usar um m muito alto atrapalha os métodos de solução para esse tipo de problema. Então, o meu m deveria ser o menor valor possível que ainda garantisse a corretude do modelo. Supondo que o meu x, o vetor x, ele está limitado entre 0 e algum outro vetor que dá o limite superior dele, eu sei que a máxima violação em alguma dessas restrições seria o máximo AI x menos bi para x entre 0 e esse limite superior. Então eu sei que esse é o máximo que pode existir de alguma violação. Então eu posso usar esse valor como sendo o meu m. Se eu uso esse valor como sendo o meu m, eu sei que quando isso aqui acontecer, eu vou ainda estar permitindo o máximo de violação possível. E assim eu não vou estar tendo nenhum impacto nesse modelo. E nesse caso, esse m vai ser o menor valor possível que ainda garante a corretude desse modelo.